Quem está conosco agora é o repórter Pedro Gambassi, que vai falar sobre aquele ainda assalto às armas que sumiram do Arsenal de Guerra de Barueri, aqui na Grande São Paulo. Agora, 9 pessoas foram condenadas por esse desaparecimento misterioso das armas que foram encontradas já quase chegando na mão do crime organizado. Tudo bem, Gambassi? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino e para os ouvintes aqui do Manhã Bandeirantes. 4 dessas pessoas eram militares do Exército Brasileiro e 5 eram civis. Os crimes ocorreram no dia 7 de setembro de 2023, feriado da Independência aqui no Brasil, quando a unidade militar estava sem expediente. A ausência do armamento foi identificada muito tempo depois, só no dia 10 de outubro, durante uma inspeção. Na época, o Exército informou ter notado a ausência de 21 metralhadoras de grosso calibre, sendo 13 de calibre .50, capazes de derrubar aeronaves usadas inclusive pelo novo cangaço naqueles assaltos a banco, e 8 de calibre conhecido como 7,62. Mas, além disso, também foi roubado um fuzil. As investigações apontaram que, no feriado, os 2 cabos condenados arrombaram os cadeados e o lacre do depósito que estavam as armas, além de terem desativado o alarme do local. Em seguida, eles colocaram as armas em uma caminhonete e deixaram o local sem serem revistados. Todo o armamento furtado foi entregue a civis que repassaram todas essas armas a integrantes de organizações criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Durante as investigações, 20 das 22 armas roubadas foram recuperadas. No dia 19 de outubro de 2023, a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 8 armamentos no bairro da Gardênia Azul, abandonados dentro de um carro. Pouco tempo depois, no dia 1º de novembro, outras 2 metralhadoras foram localizadas no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense. Já no dia 21 de outubro, policiais civis encontraram 9 armas no meio da mata no município de São Roque e, após confronto com criminosos, encontraram todas essas armas. 2 metralhadoras ainda seguem desaparecidas. Segundo a Justiça, os 2 principais executores do crime eram 2 ex-cabos do Exército que foram condenados a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por crime de peculato furto, que é quando um funcionário público subtrai bens que não são diretamente sob sua guarda ou responsabilidade, mas ele tem acesso em razão do cargo, que foi o que aconteceu com as armas. Eles não eram responsáveis diretamente pelas armas, mas tinham acesso ao armamento. Um deles era motorista e o outro era auxiliar na seção de transporte. Também foi condenado o chefe da seção de inteligência, um tenente do Exército, que recebeu uma pena total de 9 meses de detenção por inobservância de lei, regulamento ou instrução e por peculato culposo, já que ele teria emitido uma ordem para que os veículos que saíssem do arsenal não fossem revistados, o que facilitou, claro, a subtração das armas. Já o tenente-coronel que comandava o arsenal de guerra à época do acontecido foi condenado a 6 meses de suspensão do exercício do posto. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público Militar, esse tenente-coronel teria sido negligente ao descumprir as normas do Exército. Os nomes dos condenados não foram revelados. Além desses militares, foram condenados também 5 civis pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Um deles recebeu uma pena de 14 anos de prisão e os demais receberam penas de 18 anos de reclusão, todos em regime fechado. Eles também foram penalizados com multa. Aí as pessoas podem se perguntar se a Justiça Militar pode condenar civil. Em 2023, o Supremo firmou o entendimento de que sim, mas em caso de crimes militares. Ou seja, a Justiça Militar julga crimes militares, não crimes de militares apenas. Então, por isso que os civis também puderam ser condenados nesse caso, viu, Vitor? Eu me lembro bem desse caso. Nós já estávamos aqui no Manhã Bandeirantes, né, Vitor Lupato? Sim. E a gente também noticiou, alguns dias depois, que parte desse armamento tinha sido encontrado em morros do Rio de Janeiro, em comunidades do Rio de Janeiro. Quer dizer, essas armas acabaram caindo com o crime organizado
mesmo. Por isso, o fato e os acontecimentos ganham notoriedade, ganham importância, e importância também no que diz respeito à punição desses militares que foram envolvidos. Em 2 bairros, né, do Rio de Janeiro, Gardenia Azul e Recreio dos Bandeirantes, que fazem parte ali dos bairros da capital fluminense. Recreio dos Bandeirantes, que inclusive tem sido frequentemente alvo da milícia no Rio de Janeiro. Já talvez até dominado pela milícia. Lá no Rio de Janeiro a gente acompanhou de perto, foi tudo muito estranho, né? Porque demoraram a descobrir o desaparecimento dessas armas. Mais de um mês depois. E só porque iam usar uma parte das armas no desfile do 7 de setembro, né? E aí, de repente, cadê a arma que iam usar? Só em outubro que foram tomar conta de que os armamentos roubados no dia 7 de setembro tinham sido levados do arsenal aqui de Barueri, na Grande São Paulo. Pois é. Bom, mais uma, então, decisão agora da Justiça Militar em relação a esse caso. Obrigado, viu, Pedro Gambassi? Valeu.